Olá, turma! Aqui é a professora Caroline Cagliari e dando continuidade ao módulo Fisiologia da Visão e Refração da disciplina de Oftalmologia, eu espero que nesse momento vocês já estejam habituados, familiarizados com as estruturas do segmento anterior do olho, tá? Quem tiver alguma dúvida, por favor, volte ao livro-texto e aprendam, porque vai ser importante para as próximas 3 aulas que a gente vai ter aqui no módulo, tá? Então, por que eu separei um módulo só para falar da córnea? Tá? Por causa disso aqui, ó. Aqui de novo é aquela ilustração que compara o olho com uma máquina fotográfica. Então repara como que o raio de luz, essas setinhas estão representando os raios de luz que provém do objeto de interesse, né, que você está olhando. Observe como o raio de luz muda, desvia a direção quando ele passa pela córnea e novamente pelo cristalino, que são as duas principais lentes do meu olho, tá? Fazendo analogia com a máquina fotográfica, seria a minha objetiva da máquina, né? Isso porque a córnea, ela detém 2/3 do poder refrativo do olho. Quando eu falo 40 dioptrias, tá? Na córnea, e o cristalino com as restantes 20 dioptrias, quer dizer que eu meço o poder refrativo do meu olho de forma diferente que eu meço o grau do óculos, né? Quando eu quero saber o quanto que a pessoa precisa para corrigir a metropia, geralmente a gente pergunta quantos graus tem o óculos da pessoa. Uma outra forma de fazer essa pergunta é perguntar qual que é o poder refrativo da córnea e do cristalino dessa pessoa, tá? A medida do poder refrativo do olho não é em graus igual da lente de contato, da lente do óculos que a pessoa usa. A medida da quantidade. Tá? Esse desenho ilustra um corte histológico corado com hematoxilina e eosina. E eu quero que vocês reparem como que essa estrutura ela tá arranjada, tá? Milimetricamente, como ela está organizada, como as fibras de colágeno aqui no estroma da córnea estão dispostas de forma perfeita. Não tem água aqui dentro, não tem células desorganizando essas fibras, tá? Por quê? Porque eu preciso que a córnea seja transparente, tá? A mesma composição que eu tenho na córnea, eu tenho na minha esclera. Por que a esclera é branca, opaca e a minha córnea é transparente se elas são compostas do mesmo tipo de fibra colágeno, tá? Porque a córnea tem um arranjo perfeito, onde não tem líquido, não tem hidratação, não tem vaso sanguíneo penetrando na córnea. Tá? Eu preciso dessas fibras arranjadas dessa forma, justamente para manter a transparência dela. Já na esclera, essas fibras estão dispostas de forma desorganizada. Tem líquido, tem água na minha esclera, tem vaso sanguíneo atravessando a esclera. Tá? Na córnea isso não pode acontecer. Tá? E repare nessa camada aqui de células, ó, chamada endotélio, é um dos principais responsáveis, tá, pela manutenção da transparência da córnea. Tá? Regula o fluxo de água, tá? Ele não deixa que o humor aquoso que está na câmara anterior penetre na córnea e desorganize aquela estrutura de fibras de colágeno que eu mostrei para vocês. Tá? Belezinha? Então a gente já falou da histologia da córnea, agora eu gostaria de falar da inervação, tá?
A córnea é inervada pelo ramo trigêmeo. Aliás, toda a inervação sensitiva do globo ocular é feita pelo ramo trigêmeo, que é o quinto par craniano, tá? A córnea é um dos órgãos que possui a maior densidade de terminações nervosas do organismo. Mas olha só que interessante que eu vou falar para vocês. O usuário de lente de contato, não sei se alguém da turma usa lente de contato, né? Mas a primeira vez que o paciente coloca a lente de contato no olho, a sensação é que ele colocou um paralelepípedo, uma pedra dentro do olho. Ele sente aquilo, incomoda, justamente porque a córnea é ricamente inervada, tá? É um dos órgãos que tem uma da maior sensibilidade, tá? Só que com o passar do tempo, o paciente ele vai se acostumando com a presença da lente e há uma remodelação dessas terminações nervosas. Então o paciente passa a não sentir mais a lente no olho, não se incomodar mais com a presença dela. Por isso que é tão comum, infelizmente, alguns pacientes dormirem com a lente de contato. Então vamos lá, pessoal. A maior parte dos nutrientes essenciais, glicose, aminoácidos, os eletrólitos, eles chegam à minha córnea dissolvidos no humor aquoso, em uma menor parte na lágrima e nos vasos sanguíneos do limbo corneano, tá? Lembra do limbo? Que é a transição da córnea para a esclera, tá? Então ali tem vasos sanguíneos que também contribuem para a nutrição da córnea, tá? Já o oxigênio é o contrário. O oxigênio, ele praticamente, quase todo ele, chega à minha córnea dissolvido na lágrima. Por que isso é importante? Porque nas situações onde eu não tenho lágrima suficiente, seja porque a produção é inadequada, né? Um paciente que tem a disfunção nas glândulas lacrimais, seja porque tem fator evaporativo muito forte, ó, a lágrima evapora porque o paciente ele não consegue ocluir o olho, tá? Paciente que está internado na UTI sedado, que não ocluíram o olho dele, um paciente que sofreu um AVC e tem a dificuldade de fechar o olho, uma paralisia facial periférica, ou remover um tumor da pálpebra, por algum motivo ele não consegue piscar o olho e espalhar a lágrima na superfície da córnea, tá? Esse paciente, ele corre um sério risco de ter uma lesão na córnea por hipóxia, por falta de oxigênio, tá? É por isso que, ó, juntando todos esses conceitos que eu falei para vocês nos slides anteriores, é por isso que nunca pode se dormir com lente de contato, nunca, tá? Lente gelatinosa, a maior parte delas não foram confeccionadas para permanecerem na córnea por mais de 8 horas. Por quê? Uma, que elas dificultam uma barreira, né, a oxigenação da córnea, uma barreira mecânica, física, né? Ela cobre o olho, então a lágrima, o oxigênio dissolvido na lágrima não consegue chegar de forma eficaz na minha córnea quando eu estou com os olhos fechados, dormindo. E outra, pela perda, lembra que eu falei, ó? A perda de sensibilidade corneana no usuário crônico de lente de contato gelatinosa faz com que o paciente que tenha microlesões devido à hipóxia prolongada na minha córnea, ele não sente, ele não percebe que aquela córnea tá sofrendo essas microlesões. E aí o que pode acontecer? O paciente evoluir com uma úlcera. O paciente evoluir com uma úlcera. Ó, essa lesão aqui gravíssima, tá? Uma úlcera de córnea, já com microperfurações. Aqui é um hipópio, que é pus na câmara anterior do meu olho. O olho tá cheio de pus, tá? Aqui já uma úlcera pequena, ó. Aqui a setinha apontando já para um nível de pus,
dentro da minha câmara anterior, que poderia ser evitado. Ó, as duas lesões foram causadas por mau uso de lente de contato gelatinosa, tá? Atenção! A próxima aula eu vou falar de doenças externas oculares, e uma delas, ó, são todos os pacientes que chegam no pronto-socorro com o olho vermelho, tá? O paciente chega com uma lesão extensa, assim, fica fácil de perceber que é uma coisa que você não vai conseguir resolver simplesmente passando um lubrificante no pronto-socorro. Precisa ser examinado por um oftalmologista urgente. Diferente de uma microlesão, uma lesão pequena que passa batido ao exame ocular externo, tá? São lesões que são mais facilmente detectadas ao exame do microscópio por um especialista. Então, sempre atenção para os pacientes que chegam com olho vermelho no pronto-socorro e que sejam usuários de lente de contato. Porque a evolução dessas lesões aqui, a evolução é muito grave. Por quê? Porque a córnea, vocês viram que não tem vaso sanguíneo, justamente para ela ser transparente. Então, como que vão chegar aqui, ó, os leucócitos, as opsoninas para combater essa infecção? É bem complicado, tá, pessoal? Então, ó, isso daqui, ó, agora vocês entendem por que essa lesão é tão grave e o tratamento e a recuperação também, tá? E para finalizar, eu coloquei uma ilustração do limbo corneano, ó, aqui, ó, limbo, essa transiçãozinha aqui, ó, essa faixinha aqui, ó, é essa faixinha representada no córtex sagital, ó, uma transição da córnea aqui para a esclera e onde começa a conjuntiva, tá? Aqui eu tenho células totipotentes, são células que têm a capacidade de se diferenciar em células do epitélio corneano, tá? Para renovar a superfície ocular quando eu tenho danos pequenos, tá? Coçou o olho, esfregou mais forte, caiu um grãozinho de areia, essas lesões se regeneram muito rapidamente, porque graças a Deus a gente tem essas células totipotentes aqui no limbo corneano, beleza? Bem, espero que vocês tenham captado tudo da fisiologia da córnea. E na próxima aula a gente vai começar a discutir refração, tá? Os erros refrativos, como corrigi-los, enfim. Beleza? Até a próxima aula.